Olá pessoal, como já é habitual, eu gosto de trazer ao canal soluções para vos ajudar a melhorar a vossa rede em casa, especialmente para quem quer ligar tudo por Wi-Fi e quer ter a melhor solução possível. E claro que eu gosto de trazer soluções mais baratas e soluções mais caras, tudo para se adequar ao vosso orçamento. Desta vez trago-vos aqui uma solução que é uma solução de topo por parte da Linksys. Vou-vos falar dos Atlas Pro 6, que é uma solução, neste caso é o pack 3, mas isto é uma solução de Wi-Fi Mesh, que já funciona com Wi-Fi 6 e permite-vos realmente terem todos os pontos da vossa casa com a melhor internet possível e a melhor rede interna Wi-Fi possível. São routers que funcionam, claro, em 2.4 e 5 GHz e permitem vocês terem uma rede bastante completa, com bastantes equipamentos ligados e sem terem nenhum problema. Estes são os routers que eu estou a utilizar atualmente e são os que eu tenho instalados na minha casa. Eu depois, claro, vou-vos mostrar os testes de velocidades, vou-vos falar dos resultados que eu tenho, mas são routers que eu tenho utilizado no dia a dia e por norma costumo ter cerca de 40 a 50 dispositivos ligados ao mesmo tempo. Vou fazendo os testes e a rede vai se mantendo estável. Para começar, para quem não conhece este tipo de soluções, isto é uma solução de Wi-Fi Mesh e significa que vocês compram 3 equipamentos iguais, ou podem comprar mais equipamentos. Este Linksys veio aqui num pack de 3, mas podia ser também um pack de 2, ou podiam só comprar um se realmente tivessem uma casa pequena. Quantos mais vão comprando, mais vão expandindo a vossa rede conforme o tipo de casa, ou seja, acaba por ser uma solução modular em que vocês podem comprar 3 e, por acaso, se for uma casa maior, depois compram mais 2 ou compram mais um. É claro que conforme a quantidade de equipamentos que vão comprando, vai ser uma solução cada vez mais cara. Em termos práticos, estamos a falar de equipamentos que individualmente custam cerca de 150 euros. Portanto, uma solução de 3 fica a custar cerca de 450 euros. Não é uma solução propriamente barata, no entanto é aqui uma solução que é uma das melhores que eu já consegui testar em termos de velocidades. Se vocês procuram mesmo dos melhores routers, eu nunca posso dizer que são os melhores, porque depois mais para a frente posso testar uns que ainda são melhores, mas se vocês estão à procura dos melhores routers, isto poderá ser a solução. Em termos de solução, como é que isto funciona? Vocês ligam um dos routers ao vosso ponto de internet, ou seja, ao vosso router, por exemplo, da operadora, e isto nunca substitui por completo os routers da operadora, substitui é o Wi-Fi da operadora. Desligam o Wi-Fi do router da operadora e passam a utilizar o Wi-Fi destes routers. Portanto, vocês ligam um no ponto de internet, eles têm aqui algumas portas Ethernet, têm 3 portas Ethernet gigabit e uma porta Ethernet para pôr então a ligação de internet. Vocês ligam isto à energia, ligam então à Ethernet e configuram o nodo principal. Quando estão a fazer a configuração, ele pergunta depois se vocês querem adicionar mais nodos. E é um setup bastante simples, vocês em menos de 10 minutos já têm os 3 routers a funcionar. Portanto, configuram o primeiro, chegam ao fim da configuração, puseram a vossa rede, puseram o password e ele pergunta se vocês querem adicionar mais um nodo. O segundo nodo só o tem que ligar, não tem que ligar a nenhum cabo e ele vai fazer a configuração e adiciona o segundo nodo e depois pergunta se vocês querem adicionar mais e podem adicionar o terceiro. O objetivo disto é vocês colocarem um router destes a cada 2, 3 divisões em termos de distância e assim conseguem alargar a vossa rede para a casa inteira. Eu, por exemplo, tenho o meu router principal na parte central da casa e coloquei um dos módulos na parte da frente da casa e coloquei o outro módulo para a parte de trás. Isto porque eu também tenho dispositivos fora de casa que funcionam por Wi-Fi e assim consigo garantir que os dispositivos que estão para o lado do meu jardim vão funcionar bem e os dispositivos que estão para a frente da minha casa, para controlar, por exemplo, o portão e a campinha inteligente, também vão apanhar bem o Wi-Fi. E posso-vos indicar que só um destes aparelhos era suficiente para me dar internet em casa e ter velocidades muito boas na casa toda. Portanto, eu com os 3 o que consigo fazer é ter praticamente a velocidade do router principal distribuído pelos outros routers. Claro que nunca nos podemos esquecer que quanto mais longe está, acaba por funcionar um bocado como um repetidor, mas é um repetidor dedicado. Ele repete a internet, recebe a ligação dedicada, são 3 aparelhos iguais, portanto têm o mesmo poder de energia e o mesmo poder de captação e assim o sinal não se perde tanto. Mas só um era mais que suficiente para a minha casa, se calhar até 2 eram suficientes, mas assim eu com 3 coloco um para a frente, um para trás, um no meio e assim garanto que todas as divisões têm internet. No caso, por exemplo, terem uma casa com 3 andares, era meterem isto no resto do chão, no primeiro andar e no segundo andar e assim distribuíam de forma uniforme por todos os andares a vossa internet. Portanto, a parte da configuração é simples, a parte da parametrização também é simples. Aqui a única coisa que eu não gostei tanto, que
pode ser uma coisa que podem melhorar em termos de software, é que o controle parental é feito individualmente por dispositivo, e eu já vi, por exemplo, eu digo isto porque já testei muitas soluções e já vi marcas em que vocês podem criar um perfil e adicionar os dispositivos ao perfil, e a partir daí só têm que dizer, olha, este perfil deixa de ter acesso à internet entre estas horas, e todos os dispositivos que estão naquele perfil deixam de ter internet. Neste caso, em termos de software, a configuração é individual, ou seja, vocês aparelho a aparelho vão definir então quais são os aparelhos que se devem ligar à internet ou a que horas se devem desligar. Isto para quem tem filhos, por exemplo, isso significa que, no meu caso, em vez de criar um perfil para um dos meus filhos e outro para outro, em que cada um, por exemplo, pode ter uma televisão e ter um tablet, e eu tenho que estar a ir a 2 televisões, a 2 tablets e dizer destas horas a estas horas não tens internet. Se tivesse o perfil, podia só dizer este perfil não tem, adicionava 3 ou 4 dispositivos e estava logo tudo feito. Portanto, o único defeito em termos de software que eu vos tenho a indicar é esse. De resto, é um software simples de utilizar. Vocês conseguem ver os vossos dispositivos ligados, conseguem também controlar que tipo de acesso prioritário podem definir, ou seja, podem definir 3 equipamentos que vão ter acesso prioritário e quando eles estão a utilizar ficam com a largura de banda quase por completa e o que sobra vai ser distribuído pelo resto. Portanto, consegue-se fazer essa gestão e consegue-se depois fazer uma gestão mais tradicional, indo, por exemplo, pelo browser, conseguem aceder ao IP do router e conseguem fazer algumas configurações adicionais, como por exemplo separar as redes Wi-Fi, configurar redirecionamentos, mas em termos práticos eles são bastante completos para utilizar, não tenho assim nenhum problema em termos da parametrização, a não ser questão do controle parental. Também tem então a rede convidado, para se não quiserem partilhar a vossa password da vossa rede. Quando têm amigos em casa podem criar uma rede específica para convidados com uma password específica e essa rede não vai ter acesso às coisas que vocês têm partilhadas na vossa rede. Portanto, nesse aspecto é o mais tradicional. No entanto, o que sobressai mesmo neste router, nesta versão do Atlas Pro 6, é as velocidades que eu consegui ter em termos de download e upload. Eu vou-vos colocar os valores que consegui ter para vocês verem, eu vou falar assim um bocado por alto, mas vou pôr-vos uma tabela para vocês verem em concreto. E como é que eu fiz os testes? Eu fiz os testes só com um aparelho, em que me liguei diretamente ao aparelho e tentei obter as velocidades máximas para ver como é que ele se comportava só com um aparelho. E depois testei os 3 aparelhos com uma utilização normal, ou seja, um dos testes que vocês vão ver, que é só com um aparelho, era mesmo só para ter as velocidades máximas, e só testar dessa forma eu consegui velocidades de 960 megabits por segundo no máximo em termos de download, e o upload também andava perto dessa velocidade. Isso significa que eu por Wi-Fi quase conseguia ter 1 gigabit de download e de upload, que é quase a mesma coisa que ter isto ligado por cabo. Como podem ver, as velocidades são muito boas, mesmo nas divisões mais afastadas eu consegui ter ali 200, 300 megabits por segundo, o que eu acho que isto é mais que suficiente. Por exemplo, só um aparelho era suficiente para quem tem uma casa, um T2, um T3 no máximo, se calhar mais virado para um T2, mas quem tem um T2 com uma velocidade de internet no máximo de 100 megabits por segundo, vocês com um aparelho destes conseguiam ter os 100 megabits por segundo em todas as divisões. Portanto, o que me parece ser muito bom. Agora, claro que eu vou passar para os testes em que fiz com os 3 aparelhos, em que fiz os testes tendo cerca de 40 a 50 dispositivos ligados ao mesmo tempo, a consumirem internet, e mesmo assim eu fiz os testes para ver qual era realmente a largura de banda, a diferença que conseguia ter só tendo a utilizar um. E mesmo assim eu consegui velocidades a rondar os 800 megabits por segundo, se calhar no mínimo 500, 600, mas isto em todas as divisões. Ou seja, eu com os 3 aparelhos, tendo em conta que eu tenho Vodafone com 500, 100, eu com todos os aparelhos consegui ter a velocidade de internet no máximo em todas as divisões, e claro consigo velocidades superiores quando estou, por exemplo, a transferir ficheiros para o meu NAS ou estou a ir buscar ficheiros ao meu NAS. Porque nunca nos podemos esquecer que se vocês, por exemplo, não utilizam a vossa rede interna para mais nada, vocês só querem ter routers que vão dar a vossa velocidade de internet no mínimo. Ou seja, como eu sei que estes routers dão mais de 500 e eu só tenho 500, não iria usufruir de mais velocidade. Claro que aqui, como consigo fazer transferência de ficheiros, até às vezes quando estou aqui no meu computador e quero transferir ficheiros para o NAS, assim consigo por Wi-Fi fazer a transferência e transferir com uma velocidade muito boa. Claro que não é equivalente a ligar por gigabit, mesmo assim, como podem ver pelos testes, são velocidades excelentes. Como podem ver, eu estou muito contente com estes resultados. Eu não estava à espera de ter resultados tão bons, porque eu já testei soluções mais caras, também já testei soluções mais baratas, e dentro das mais caras eu nunca tinha tido resultados tão bons. É claro que estamos aqui a falar de um investimento de cerca de 500 euros, que para os resultados que eles apresentam, é aqui um investimento que eu acho que vale a pena, porque vocês já sabem que durante os próximos anos não vou ter que trocar de routers. Também em termos de atualização de firmware, eu já testei outros aparelhos da Linksys,
que têm atualizações constantemente. Portanto, estes também, quando os recebi, tiveram uma primeira atualização. Portanto, a marca também está sempre interessada em dar atualizações. Agora, não se esqueçam que os resultados que vocês podem ter em casa podem ser ligeiramente diferentes dos meus, mas pelo que eu andei a testar comparativamente com outros routers, estes, para já, são realmente os melhores em termos de velocidade. Claro que em termos de software tem aquele pequeno detalhe que eu falei, mas em termos de velocidade, estes são os melhores que eu testei até hoje. O problema de routers deste género é que, claro, quando sair um modelo novo, pode ser melhor, mas até este momento, dentro da gama dos 500, 600 euros, ainda não tinha testado nenhuma solução com velocidades tão equivalentes a estas. Eu consigo ter os 500 em todos os pontos da minha casa por Wi-Fi, coisa que o meu router da operadora não consegue fazer. Consegue fazer se calhar se estiver perto do router, se estiver duas divisões ao lado já não consigo. Em termos de hardware, só há aqui um detalhe que eles podiam ter adicionado, que é ter, por exemplo, uma porta USB em cada um deles, para depois podermos ter ficheiros e transferirmos ficheiros para a PEN diretamente no router, que eu já testei modelos anteriores deles que tinham, outros modelos que não tinham. Podia passar a ser uma norma e assim tínhamos aqui mais uma funcionalidade para justificar ainda melhor o preço. Mas só falando pela questão da configuração, da utilização e de velocidades, podem ter certeza que têm aqui uns routers que são bastante bons e são bastante rápidos. Portanto, pessoal, era isto que eu vos tinha a indicar. É uma solução que eu recomendo sem nenhum problema. É um investimento a ter em conta, mas podem ter certeza que com isto deixam de ter problemas de internet, vão ter internet com velocidade máxima em todo o lado da vossa casa e até fora de casa, até vão dar internet aos vossos vizinhos se for preciso. Portanto, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu receber novidades e vemos no próximo vídeo.